uma imagem bonitinha, que eu gosto. Então, vamos lá. Não há uma regra ou um modelo único para a construção de um texto dissertativo argumentativo. As possibilidades para iniciar, desenvolver ou concluir um texto desse tipo são muitas e dependem do tema, do conhecimento que se tem a respeito dele, do conjunto de ideias que pretende desenvolver, do enfoque que se deseja dar a elas e de quem escreve. Alguns cursos fazem um projeto pronto de como você pode fazer a redação para você se completar. Mas, assim, o que a gente está querendo trabalhar em vocês durante isso não é um projeto pronto. A gente quer trabalhar com vocês os temas, as possibilidades que vocês têm de fazer a redação, os tipos de introdução que vocês podem usar, de desenvolvimento, que aí, quando for fazer a redação, aí você vai lembrar e automaticamente você vai usar o que for necessário ali. Algumas redações você vai colocar um texto histórico, uma citação, um exemplo. Outras redações você já vai, outros mecanismos, já vai colocar dados estatísticos. Então, o que a gente vai fazer hoje e durante o ano é mostrar para vocês quais são as possibilidades que vocês têm para fazer a redação. Não precisa se preocupar muito. Quando chegar lá na redação, quando você tem, você vai lembrar e vai fazer automaticamente. Você vai ver o que você acha que dá certo para aquela redação. Que é conhecer, saber o conteúdo para você, na hora, saber usar, né? Você poder ter conteúdo para você utilizar na ação. Então, vamos lá. Princípios de estruturação. Essa parte aqui a gente também já viu na aula passada com a Rejane, né? Quando ela falou para vocês sobre texto dissertativo argumentativo. O que se espera de vocês nessa redação do Enem? A primeira parte é quando você vai abordar o assunto, você vai falar do assunto como a pessoa não conhecesse aquilo. Você vai apresentar o assunto para ela. Lembrando que tem que ser coerente, tem que ser uma coisa lógica, né? Você vai trazer a realidade, mas não fora. Por exemplo, teve um texto que eu peguei falando assim, o planeta Terra é formado por pessoas e seres vivos e tal. Tá, isso é para quem essa redação? Para um alienígena, para um extraterrestre? Quem é que não sabe que o planeta Terra é formado de pessoas e seres vivos, animais? Então, assim, você vai explicar um pouco sobre o tema, vai dar um pouco o assunto, mas sem falar muito, sem ser fora do normal. Você vai trazer para a realidade de vocês. No caso, se a gente fosse falar sobre a violência urbana, aquela frase que eu falei antes, o Brasil é um dos países mais violentos. Eu estou trazendo a violência para a realidade do Brasil, colocando informação sobre isso. Então, o que é tese? É a ideia que você vai defender. É a frase que você vai defender ao longo do seu texto. É a sua opinião, o seu posicionamento sobre aquele assunto, tá? Então, ela tem que estar relacionada com o tema, tem a ver com o tema, óbvio, e tem que estar apoiada em argumento que você vai fazer no desenvolvimento. Você vai justificar e convencer o leitor a concordar com o que você está defendendo, a concordar com a sua tese. Para isso, vocês têm que colocar argumentos convincentes. Cada argumento você vai responder a pergunta por quê? Por que eu penso assim? Por que o Brasil é um dos países mais violentos? Eu vou colocar exemplos, vou colocar dados para a pessoa se basear naquilo. Então, quando vocês forem fazer argumentos, não pode ser argumento, a minha vizinha falou tudo. Não, tem que ser coisas convincentes, tem que ser argumentos convincentes, as pessoas possam se convencer daquilo que tenha credibilidade, né? Então, vamos lá. Quais são as estratégias que a gente tem para convencer o leitor? Pode usar exemplos, o exemplo da sua vizinha não serve, tem que ser exemplos de casos conhecidos nacionalmente, desculpa. Dados estatísticos, vocês não vão ter os dados estatísticos em mãos lá na aula, vão ser os da proposta de redação. Então, você tem que pesquisar muito para vocês terem uma noção de proximidade, né? Pesquisas, fatos comprováveis, citações de pessoas que entendam do assunto, depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas, você pode citar alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, quando foi que começou essa questão da violência? Foi com a chegada dos portugueses? Qual dado na história que mostra isso? O que aconteceu ao longo da história que confirma o que eu estou dizendo? Comparações entre fatos, situações, épocas e lugares distintos. Vocês podem comparar os países, como é aqui, como é na Europa. Vocês podem comparar bairros,
pode contar também a violência em relação a cidades, como é na cidade interior, que as pessoas podem sentar, podem conversar na calçada, e na cidade grande, né, aqui no tal, como é que é? A gente pode sair à vontade? Pode. Então, você vai parar lugares, né, e pode fazer comparações também de épocas, como era antigamente e como é hoje em dia. Então, vocês podem usar essas estratégias para convencer o leitor, tá? A introdução. A introdução, como a gente aqui, é quando a gente vai lançar a tese, a ideia principal que vai ser desenvolvida. Tá? Esses aqui são os principais tipos de introdução que vocês usar. É o primeiro parágrafo do texto, é como você vai iniciar o seu texto, tá bom? Então, vamos lá. Na introdução, vai apresentar um tema, vai fazer um recorte sobre o assunto, trazer esse recorte para a atualidade. Evitem aquelas referências abstratas, desde os primórdios, na antiguidade. Procurem um fato histórico, um fato que você comparar com o presente, né? Você pode dizer como comparado com essa questão, com esse tema, em alguns momentos da história do Brasil e do mundo. Daí você vai problematizar, a gente precisa fazer o contexto, né, a ligação entre o texto com a nossa realidade, porque esse tema é um problema para a sociedade, tá? Vou utilizar como base para o próximo parágrafo, que é a argumentação. Então, resumindo, o que você vai fazer na introdução? Apresentar o tema, falar um pouco sobre o assunto, né, trazendo para a realidade e selecionar, dizer qual é a ideia que você vai defender, o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? Para isso, tem 5 tipos de introdução que você pode fazer. Você pode juntar 2, você pode fazer a maneira que você achar melhor. A primeira delas é você fazer uma tese a partir de uma declaração inicial. Você coloca uma frase declarada, você coloca ou um resultado de relatório, ou uma pesquisa, alguma informação para o leitor, para a partir dele você desenvolver, que foi o que eu fiz naquela parte do Brasil. Né? O Brasil é o país que tem mais violência urbana. Eu fiz uma declaração inicial sobre o Brasil e, a partir disso, eu vou desenvolver o restante do meu texto sobre esse problema no Brasil. Isso aí é uma declaração inicial, uma frase declarativa sobre o assunto. Você está dizendo coisas sobre o tema. Você pode fazer interrogações. Esse aí é utilizado no Globo Repórter. Quem são os professores? Onde vivem? O que fazem? Que são perguntas que eles vão responder ao programa. Vocês podem colocar algumas perguntas sobre o tema, mas que você tem que responder ao longo do seu texto. Você tem que dar todas as respostas em uma pergunta, deve ficar sem resposta. É uma estratégia, tem algumas redações que as pessoas fazem assim. Então, você coloca as perguntas e vai respondendo. Por exemplo, você pode colocar 2 perguntas e usar os 2 parágrafos do desenvolvimento para responder. Exemplo, essa aqui não é bom usar para o vestibular. Ou então, se você colocar um exemplo, é uma coisa bem curta. Você conta uma história que serve de ilustração para a tese. Na redação do Enem, não é bom porque a pessoa que está corrigindo pode achar que você está confundindo os tipos de texto e fazendo uma narrativa em vez de fazer o texto dissertativo, tá? Então, essa citação é obrigatória, tá? Na redação do Enem, você tem uma das propostas, tem uma das competências que quer que você relacione com os outros, como é que eu posso dizer, com o restante das disciplinas. Então, nesse caso, você vai fazer uma citação sobre alguém que entende do assunto, sobre o assunto, né, óbvio, e colocar alguma coisa que um especialista falou sobre aquilo. Essa citação vai dar maior credibilidade, né, o seu ponto de vista, tem que ser de uma pessoa que entenda do assunto, de uma autoridade, ou de algum documento respeitado internacionalmente. Na redação do Enem de 2020 foi citado muita Constituição. Então, é um documento que inclui muitas coisas, né? A gente pode pensar dessa maneira. Então, essa citação você pode colocar logo no primeiro parágrafo, que aí já supre aquela competência, que no caso é uma das exigências do Enem, que você coloque citação. Você pode colocar no primeiro parágrafo, no segundo ou terceiro. No caso aí, ele está dando a sugestão para colocar logo na introdução. E a quinta, o roteiro, anuncia o que pretende fazer para desenvolver e como vai desenvolver. A violência atinge
as residências, os comércios e os turistas. Eu já citei 3 temas que eu vou abordar no restante da minha redação. Aí eu faço um parágrafo sobre as residências, que as pessoas não podem mais sair de casa, tem que ficar trancada e tudo. Faço outro parágrafo sobre os comerciantes que têm que contratar segurança extra, que são assaltados. Faço o último parágrafo sobre os turistas que vêm para cá e acabam sofrendo violência e sendo assaltados. Então, na introdução, em uma frase só, eu já fiz um roteiro, eu já disse o que eu iria abordar no restante da redação. Esse tipo de porque você mostra para a pessoa que está lendo que você pensou na sua redação toda, você já colocou na introdução os assuntos que iriam dados. Tem que ter cuidado para não ficar repetitivo, mas mostra que você já supre uma das competências, que é a organização e a estrutura da redação, tá bom? Então, é um dos tipos de introdução que é muito bom você fazer. Então, os 5 que a gente viu, a declaração inicial, as perguntas, né, a citação, e o exemplo, que não é bom vocês utilizarem, tá bom? São 8 tipos de coisas que você pode usar para começar a sua redação, que você pode usar na sua introdução. Desenvolvimento é a defesa do ponto de vista. Você vai defender o seu ponto de vista, você vai dizer por que você pensa daquela forma e convencer as pessoas de que aquele é a melhor forma de você pensar. A pessoa tem que terminar a redação, terminar de ler a sua redação falando absolutamente com você. Então, a parte importante vai desenvolver a sua ideia principal, vai depender da consistência, da organização dos argumentos apresentados. Você tem que colocar argumentos consistentes, não pode colocar argumentos, por exemplo, de violência. Vou desviar das aulas. Não é um argumento convincente, né? Então, você tem que colocar argumentos que possam convencer, argumentos que sejam comprovados para ler. Realmente, é isso aí. Então, a gente vai ver quais são os argumentos que a gente pode utilizar, tá bom? São geralmente 2 parágrafos no desenvolvimento. Você vai dizer por que aquela situação é um problema, o que é que impede de ele ser resolvido. Você pode utilizar os conectivos, né? Entretanto, primeira maneira. Então, a gente vai ver quais são os tipos. Como a gente falou no início, né? Você pode fazer comparações, estabelecer um confronto entre 2 realidades diferentes. Pode ser fácil mostrar como acontece, comparar o que acontece no Brasil com o que acontece no restante do mundo, ou o que acontece na cidade de interior com a cidade de capital. Você pode comparar em relação a isso. Pode ser também características físicas, pode ser relacionado também ao tempo, né, como era antigamente, como é hoje. Então, um dos argumentos que é muito bom é comparação. O segundo, alusão histórica. Você vai citar algum fato na história, quando foi que começou esse tema, ou então algum fato importante sobre aquilo, tá? Algum acontecimento do passado para explicar o presente. Uma das competências do Enem também cobra isso. Então, esse é um ponto muito para vocês colocarem na redação de vocês. Argumentos com provas concretas, dados estatísticos, resultados de enquetes, despesas, lucros. Vocês não vão ter tudo isso em mãos lá na hora, a não ser os dados da redação do Enem, da proposta do Enem. Mas se você colocar só a proposta do Enem, a sua nota vai ficar muito baixa. Você tem que colocar coisas, informações a mais. Então, para vocês saberem isso tudo que tem que fazer, estudar e pesquisar sobre vários assuntos, assistir jornais, ler, pesquisar sobre vários temas, para quando chegar na redação, você ter bastante informação para colocar, tá bom? Argumentos consensuais, aquelas verdades aceitas por todos, que não precisam de comprovação. Então, essa daqui é um pouquinho complicada, porque deixa você no senso comum, que todo mundo escreve. Então, é melhor você trazer informações extras, informações adicionais, do que você utilizar essas verdades consensuais. Esse daqui também é importante que vocês coloquem, que é argumento de autoridade ou de exemplo. Vai colocar alguma informação de uma pessoa que entende do assunto, ao ponto de vista, ou sugere imitações de ações de uma autoridade, uma pessoa reconhecida na área do assunto em discussão. Por exemplo, se a gente vai falar de educação, Paulo Freire, vendo quais são os filósofos, quais são os artistas, quais são os cientistas, até políticos mesmo que tenham feito um discurso que
aquela frase dele vai acrescentar na sua proposta, vai acrescentar na sua redação. Então, você vai dizer quem é a pessoa, né? Vai colocar expressões como diz fulano, já lembrava cicrano, ou então você cita a pessoa, faz um resumo do que ele falou. Lembrando que o que a gente quer aqui é a sua opinião, o seu ponto de vista. Você pode citar algum argumento, alguma citação de outra pessoa, mas de forma reduzida e se posicionar em relação a isso, tá? É importante também conta a pontuação para mim. A gente vai ver bem direitinho quais são para cada um desses. Argumentos de presa não é bom a gente utilizar também, fica como aquela parte do exemplo, né? Para você não colocar parábolas, lindas para defender a sua tese. Como é um texto dissertativo, argumentativo, se você for contar uma história, contar uma parábola, contar uma lenda, dependendo da quantidade de linhas que você utilizar, a pessoa pode achar que tem traços de outro texto, de texto narrativo. Então, não é bom vocês usarem. Argumentos de retorção também a gente não utiliza, porque você não pegar o texto, a proposta de redação e utilizar os argumentos deles para ir contra, para destruir. Pode usar isso na redação do vestibular. Isso aí é utilizado mais quando você vai escrever carta para um jornal, para alguma coisa assim, que você vai contestar ali. Vocês não podem contestar o que está escrito lá, tá? Na redação do Enem. Você pode mostrar outro posicionamento. O argumento de retorção não dá para ser utilizado. Então, quando você vai estruturar o texto de dissertativo argumentativo, você pode diversificar os tipos de argumentos. Mas o mais importante do que a quantidade é a utilização de argumentos bem fundamentados que possam, de fato, persuadir o leitor. Então, a forma que você vai organizar, você pode fazer um parágrafo de comparação, outro parágrafo com alusão histórica. Então, você pode utilizar vários tipos diferentes de formas de fazer o desenvolvimento, mas você tem que ter base, você tem que ter argumentos consistentes, você tem que ter leitura. Por isso que a gente está cobrando tanto que vocês leiam, que vocês assistam os jornais, que vocês fiquem bem informados, porque aí tem que chegar lá, você vai saber como escrever, vai ter informação, você vai ter bagagem para colocar. Tá bom? Por último, a conclusão, que é o último parágrafo do texto, ou os dois últimos. E tem 5 procedimentos que vocês vão construir. Não fiquem tão pilhados com isso aqui, porque a gente ainda vai ver, a gente ainda vai detalhar, é só um resumo geral, tá, gente? É só para vocês já irem se baseando. A gente vai passar o ano todinho vendo tudo isso, tá bom? Então, não precisa se preocupar tanto agora. O que é a conclusão? Você vai elaborar um raciocínio com as ideias que foram expostas no texto, lembrando que a conclusão, ela vai finalizar o que você já vinha discutindo antes, tá? Você vai dizer solução para aquele problema. Lembrando de vocês não colocar coisas que sejam óbvias, né? É preciso conscientizar as pessoas. Sério, mesmo? Deve fazer uma campanha nas escolas. O governo tem que criar uma lei. É preciso garantir que a lei seja cumprida. Sim, com certeza. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, quando vocês forem fazer, vocês têm que fazer uma proposta consistente. Você tem que dizer como que aquilo vai ser resolvido, o que vai ser feito, quem é que vai fazer, para quem aquilo vai ser feito e quem é que vai garantir o cumprimento. Então, essas informações colocar na conclusão. Você vai dizer, vai dar uma solução para o problema e você vai detalhar bem como é que essa solução vai ser feita, tá? Isso aí então, a gente vai ver no decorrer do ano. A proposta de intervenção, tá bom? Então, ó, a gente vai ver agora os 5 tipos de conclusão que vocês têm que fazer. Um deles, que é a proposta de intervenção, é obrigatório, mas você pode colocar 2, por exemplo. Você pode fazer a sua conclusão fazendo uma síntese, um resumo do que você abordou no restante do texto, mas você não vai colocar o argumento por isso, né? Porque senão vai ficar repetitivo. Você vai fazer um resumo de tudo que você falou antes e colocar a proposta de intervenção, a solução do agregação. Você coloca uma palavra ou uma frase que tem um valor mais abrangente. Você vai colocar uma informação a mais, né? Você vai agregar uma informação que resumo foi falado anteriormente. Lembrando que na redação do Enem, colocar, se você quiser utilizar esse tipo de conclusão, você tem que começar com essa frase e concluir com a proposta de intervenção, que é essa daqui. Essa daqui é a mais importante, tá, gente? Vale 200 pontos nessa proposta de solução.
Então, você vai fazer uma proposta ou uma sugestão para que o problema seja resolvido. Quanto mais concreta for essa proposta, melhor, evitando sugestões vagas, é preciso que todos tomem consciência. Sim, óbvio, como é que isso vai ser feito? Então, só quando cada um de nós fizer a sua parte. Sim, também é óbvio. Então, o que vocês têm que colocar são soluções que deem para ser executadas, soluções palpáveis. Como é que vai ser resolvido esse problema, tá? Isso aí também não precisa se preocupar, porque a gente vai ver uma aula só sobre isso. O que vocês têm que pensar nessa proposta é quem é que vai ver, quem é que vai solucionar o problema, o que vai ser feito, como vai ser feito, para quem que isso vai ser feito, tá? Essas são as principais perguntas que vocês têm que responder na conclusão, na sua de vocês. Tipo de conclusão é uma pergunta, só que na redação do Enem, você não pode deixar perguntas abertas, ela teria que ser retórica. Então, é bom vocês não usarem esse tipo, tá bom? Não, pelo menos não na conclusão. Pode deixar nenhum assunto sem concluir, nenhuma pergunta sem responder. Teria que ser uma pergunta retórica, que ela já tivesse a própria resposta na própria pergunta. Mas aí é melhor a gente não arriscar. E por último, a surpresa também não é bom você utilizar no Enem, né? Que é você colocar uma pequena história, uma piada, um pensamento a mais, mas como a gente está fazendo um texto que é muito tem todas as regras muito organizadas, não é bom a gente não fazer nenhuma surpresa, né? Vamos fazer exatamente o que é esperado que a gente faça, que é melhor. E seja obrigatório, é comum haver, é obrigatório, não é nem elementos de coesão entre as conclusões e as demais partes do texto. Então, esse elemento fica subentendido, mas na redação do Enem a gente tem que colocar as palavras, a gente tem que utilizar os coesivos. Mas a gente vai fazer uma aula também só sobre isso. Você vai usar assim, portanto, desse modo, nesse sentido, primeiramente. Então, esses elementos de coesão são muito importantes, principalmente na redação, tá? A gente vai, na próxima aula, a gente vai destrinchar direitinho qual é a pontuação que cada uma dessas coisas vale, como é que faz para conseguir os 1.000 pontos, como é que vocês vão ser avaliados, tá? Então, pesquisem um pouquinho mais sobre isso que a gente está vendo aqui, respondam o formulário, conversa de novo na aula de correção, mas assim, a princípio, tudo que a gente falou aqui é o que vocês vão precisar fazer na prova de vocês, na redação de vocês, tá? Então, estudem, se informem, leiam bastante, assistam jornais para que você tenha bagagem, para que vocês possam ter informações para falar sobre o assunto que a prova do Enem colocar para vocês. A gente não tem como saber qual é o tema, então a gente tem que se informar do máximo de temas possíveis, né? Então é isso aí, para vocês planejarem a redação. Eu tenho uma proposta de redação lá no formulário, na atividade de vocês. Respondam o formulário, façam a proposta, mandem para a gente por foto, por WhatsApp, para a gente começar e já começar a ir corrigindo, tirando as dúvidas, tá bom? Toda aula a gente vai deixar uma proposta para vocês fazerem. Então, beijinhos.